Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos hoje no dia da exaltação da Santa Cruz. Hoje, quinta-feira, dia 14 de setembro, nós estamos em torno, todos voltados para esta árvore da vida, na qual Cristo mata a morte. A homilia de hoje é tirada do Evangelho de São João, capítulo 3, versículo do 13 ao 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando nós estamos, irmão, então, nesse dia 14, celebrando o mistério da cruz, nós estamos celebrando o mistério próprio da nossa redenção, da nossa salvação. Veja bem, o Senhor no Evangelho de hoje, conversando com Nicodemos, vai explicar que da mesma maneira que Moisés levantou a serpente numa haste, e ali os hebreus que eram picados pelas cobras estavam morrendo aos montes. Se chegasse ali aquela cruz e olhar aquela haste e olhasse, contemplasse a serpente pendurada, eram curados. Então o Senhor está dizendo que da mesma maneira que nós olharmos agora para Cristo, nós seremos curados. Mas o Senhor, antes ele vai explicar, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Levantado para quê? Para que todos os que crerem nele sejam salvos. Então, queridos irmãos, é pelo mistério da cruz que nós somos salvos. É pelo mistério da cruz que nós somos resgatados. É pelo mistério da cruz que Cristo venceu a morte que pesava sobre nós. E o Senhor, ele condiciona a nossa salvação ao mistério da cruz. Dizendo exatamente isso, que todos os que crerem em Cristo, que olharem para Cristo, assim como os hebreus olhavam para aquela serpente pendurada na haste, serão salvos. Todos os que crerem nele, todos os que acreditarem nele. Em quem? Em Cristo. Veja bem, a Igreja Católica não prega uma pessoa arbitrária ou totalmente longínqua de nós, impalpável, uma ideia, um conjunto de ideias. A Igreja Católica não prega uma filosofia de vida simplesmente. A Igreja Católica não prega um conjunto de normas. A Igreja Católica prega Cristo, pessoa, Cristo vivo. Cristo que passou pelo mistério da cruz. É Ele mesmo, pessoa divina, encarnada, que assumiu a nossa natureza humana. É Ele mesmo a quem devemos nos dirigir, a quem nos devemos olhar, contemplar, acreditar. Não em ideias soltas. Todos, diz a palavra, que crerem nele, na pessoa de Cristo, será salvo. Pois Deus amou tanto o mundo, tanto que deu ao mundo o seu próprio Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê.
Então é na figura de Cristo que está centralizada a nossa salvação. É na pessoa divina de Jesus, repito de novo, que está garantida a nossa vitória. Não podemos pregar ideias, temos que pregar a pessoa de Cristo, o que Ele ensina. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Termina falando assim o Evangelho de hoje. Mas para que o mundo seja salvo por meio dele. A razão pela qual Cristo se submete ao mistério da cruz é salvar o mundo, é nos salvar. Então a razão pela qual devemos crer, cremos para sermos salvos. Quem não crer, já diz a palavra, está condenado porque não acreditou no nome do Filho de Deus. E exatamente São Paulo vai explorar isso para os Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 11, mas precisamente aqui no versículo 10 vai dizer assim: assim, ao nome de Jesus, aquele que nos salvará, todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor. A quem devemos adorar, a quem devemos amar, a quem devemos submeter tudo que temos, tudo que somos. Ele é o Senhor da minha vida, da nossa história, é o Senhor da igreja, o invencível. Que Deus lhe dê a graça de cada vez mais você acatar Cristo como seu Senhor, abraçar Cristo como sua salvação. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em Deus e até amanhã.